Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje ao programa nosso ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, que é pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo PSDB. Prazer tê-lo aqui. Obrigado Paulo Sérgio, também aos nossos companheiros aqui de mesa, ao Alfonsim, ao Felizola, obrigado pela... Eu já vou anunciando aqui, claro. O presidente... Tem que cumprimentar o pessoal. Ele é bom nisso, ele é bom. Mas aqui o programa é assim. Tudo bem. Já sabe, já participaste do programa, sabe como é que é. Exatamente. Alegria poder estar aqui com vocês. E hoje é um dia especial para ele, vem feliz, porque ontem, finalmente, a adesão... Do PTB? Do PTB, né? Que era tão controversa, vai, não vai com o Sartori, já estava sendo cantado também pelo Heinz e por aí vai. Então, parabéns, houve a adesão do PTB. Muito obrigado. Pois então, na verdade... E o que representa o PTB na sua candidatura? Eu digo que a missão, a grandiosa missão aí de ajudar nos destinos do nosso Estado nos impõe ter muita humildade de reconhecer que a gente precisa de apoios. Até porque o nosso sistema político, ele tem 28 partidos com representação no Congresso Nacional. A gente tem que juntar forças para poder ter viabilidade do ponto de vista eleitoral e depois para governar o Estado, conseguir tocar adiante os projetos que são importantes para reformar o Estado. O PTB é um partido bem estruturado, especialmente na região metropolitana, tem uma bancada expressiva e importante de deputados na Assembleia, tinha um pré-candidato ao governador que se soma aí na nossa majoritária, que é especialista em segurança pública, né? Foi chefe da Polícia Civil, que é o delegado Ranolfo, numa pauta da segurança pública que certamente estará na ordem do dia nas eleições e que toca na vida de todo mundo, né? Porque alguns ou muitos gaúchos se relacionam com saúde pública e é um tema importante. Muitos se relacionam com a educação e é também um tema fundamental. Mas todos, indistintamente, seja de classe social que for, de onde mora, nas pequenas cidades, nas grandes cidades, na capital, têm relação com a segurança pública. Todos, infelizmente, andam pelas ruas do nosso estado com medo, intranquilos, e é um tema que vai estar presente para o novo governo e que o PTB vai poder colaborar com um quadro qualificado que tem, que é o delegado Ranolfo. Perfeito. Ricardo Felizola. Então, boa tarde. Presidente do Jockey Club do Rio Grande do Sul, candidato à reeleição. Eu imaginava, até onde cheguei a anunciar aqui, que iria a presidência, a reeleição, com o vice Luiz Fernando Ciro Lima. E no fim zebrou, quem que houve com a composição? Não, eu estava errado. Eu acho que houve um pequeno equívoco. Na realidade... Não, eu fui informado disso, então, não inventei, não tá saiu bom. nada isso, né? Nós, no Aliás, Jockey Club... isso veio lá de uma janta que eu tive lá na Expo Inter, na FenaSul, essa semana. Alguém me disse lá que Felizola ia para presidente e Ciro Lima, até falei com o ministro Ciro Lima lá, conversamos lá, mas não foi ele que me disse, mas lá me disseram, o Felizola vai para presidente, Ciro Lima para vice. Aí mudou tudo, o Vecchio vai ser o presidente pela chapa 2, vai concorrer para a presidência. Vocês eram todos amigos? Nós continuamos todos amigos. Nós, na realidade, é uma honra disputar a eleição com os meus parceiros que inclusive me colocaram na presidência, né? O Luiz Fernando, eu posso considerar ele até uma espécie de padrinho no Jockey Club a partir... Que houve? A criatura ficou maior que o criador? Não, acho que são visões. À medida que o tempo passa, as visões, as pessoas, uns amadurecem mais, outros menos, as visões mudam, né? Nós temos um projeto para o Jockey, a partir do momento que a gente assumiu a presidência, um projeto de ter o Jockey Club como uma entidade em busca de receitas que não sejam receitas simplesmente de operações com o seu patrimônio. Se a gente for ver, o Jockey Club, nos últimos 20 anos, reduziu quase para metade do seu patrimônio, né? Ele vendeu aquele terreno onde é o shopping hoje, fez uma negociação com a Vila Hípica, perdendo também um terreno muito grande, diminuiu a pista numa troca com a prefeitura. Inclusive, o sucesso da administração passada do presidente Vecchio foi porque justamente aquele sumiço de pista se transformou em dinheiro,
que a gente, quando tem dinheiro de patrimônio, a gente investe, né? Talvez em corridas de cavalo, paga prêmios, etc. Tal. Então, ao entrar no jogo como presidente, eu saí daquela relação que se tem no omelete com bacon, né? Onde a galinha é envolvida, com o comprometimento do porco. Né? Então, quando é presidente do clube, você está comprometido, você pega as contas do clube, analisa por onde o clube pode parar com a sangria patrimonial e verifica que só tem uma saída, inclusive inclusa na lei do Turf, que são explorar o lazer das apostas, né? Explorar apostas. Então, eu conduzi... aquela pergunta, Turf é jogo ou é esporte? O Turf, ele é um esporte dos reis da Inglaterra. E quando ele, no século XVIII, né, ele foi estimulado por esses reis, eles achavam que era um esporte muito caro. E precisavam sustentar aquele tipo de esporte. Porque envolvia cavalo, envolvia adestramento de animais, corridas e criação. E veio a ideia de, não, por que a gente não proporciona, então, com todos que assistem aqui, a oportunidade de apostar nos cavalos? E com esse recurso de apostas, a gente sustentar a atividade. Então, o Turf sai da Inglaterra não só... E a Inglaterra é a terra do bookmaker, né? Não só com um esporte de corridas de cavalo, que nunca foi olímpico, mas por quê? Porque ele sempre teve uma sustentação diferenciada, bolada pelos reis ingleses, que seria sustentado pela exploração de todos aqueles que ficavam observando a corrida e escolhiam um cavalo, o outro escolhia o outro, colocando uma aposta monetária. O inglês não gosta quase de jogar? Exatamente. Não, então o Turf vem com a aposta em todos os lugares do mundo, ele se desenvolve com a aposta. Inclusive os nossos hipódromos, o hipódromo do Cristal, ele é o que é, porque no passado se apostava muito, só em cavalos. Não havia, não só para o lazer, a diversidade de opções que hoje há em relação ao lazer, não havia shopping center, não havia... A televisão era um canal ou dois canais de televisão. Indo, né? O shopping center é o esporte. O jockey prova. Exato. E isso criou uma crise na atividade, que era uma atividade muito confortável. Tinha monopólio do jogo, era a alternativa única para o futebol, no fim de semana, todos iam ao Jockey Club. Isso acontece no nosso país e aconteceu no mundo. Só que lá no mundo o pessoal já se recuperou. O pessoal usa a tecnologia hoje, que permite que então as corridas de cavalo venham para o smartphone, que permite que você faça apostas no smartphone, que você crie uma indústria, porque o Turf é uma indústria. O Turf não é só aposta, o Turf, para as apostas, sustenta, então, a criação de cavalos, sustenta... Com a criação você tem uma série de empregos, né? O número de empregos que o Turf traz é enorme. Vis-à-vis o uruguaio, se você hoje vê o que o Uruguai está fazendo em termos de Turf, que é um exemplo, inclusive, para o Rio Grande do Sul, e aqui nós temos um candidato ao governo do Estado, prestar atenção nisso, é uma atividade que dá muito emprego no Uruguai e é tratada a nível de presidência. Na Argentina, mais ainda. Então, e nós temos aqui... E nós temos o Ponte Verde, aqui temos a região de Bagé, que é um tesouro em termos de criação de cavalo de corrida. Mas voltando à eleição, é o seguinte, em cima disso, eu trabalhei conjuntamente com o próprio Vecchio, com o Luiz Fernando e com outros presidentes, alguns deles me apoiam hoje, ex-presidentes, o Flávio Gomes, que me apoia, o Deoclides Gudoli, que me apoia, que é o presidente do Conselho. E esse senso aí, eu acredito, eu sinceramente até agora procuro motivo disso. Parece que é um motivo que... Vocês não conversaram? Tentamos conversar. Eu fiz várias propostas. Eu trabalhei 6 anos de vice-presidente do José Vecchio. E ele se negou a ser meu vice-presidente agora, numa orientação onde eu prepararia, então, a presidência para ele no futuro. Ele preferiu antecipar a entrada dele. E eu tenho que respeitar, quer dizer, é uma vontade, as pessoas têm vontade de ser coisas, né, de ser presidente. Então o Vecchio deu uma vontade incrível nele de ser presidente também, no mesmo tempo que eu estou na minha associação. Eu tenho um comprometimento com os jovens diretores que estão comigo, eu montei uma equipe de diretores jovens, eu acredito na juventude. Eu não acredito que eu, quando tiver com 85 anos, vá concorrer a presidente do Jockey Club. Eu não vou fazer isso nunca, certo? Porque eu acho que o meu diretor tem 40 anos de idade, o meu vice-presidente, e trabalhou já 25 anos para o Jockey Club. É o Flávio Mainar Gomes, que é filho do Flávio Gomes, e já foi vice-presidente. Então eu estou assim, um pouco
espantado. Eu acho que é um processo reativo, um processo até reacionário. Eu gostaria de tê-los aqui a meu lado para nós discutir essas ideias, porque eu queria entender o que eles vão fazer, porque eu tento ler todas as propostas são assim, eu vou fazer isso, vou melhorar, e eu noto o seguinte, como nós estávamos discutindo aqui, não existe mentira, existe ignorância. Eu até quero pedir desculpa aqui ao ministro Cirilo Lima por ter dito ontem que ele seria candidato talvez, mas é a informação que eu tinha e que trouxe. Não veio do nada, nem foi tu que me disse, porque... Não, eu até fiquei surpreso. Conversamos. Né? Então eu não entendo. Eu tenho um projeto pro Jockey Club, eu debato aqui os números. Candidato a vice, ele é. Só que é do VEC. Infelizmente. Depois a gente volta a falar no assunto. Mas o doutor Eduardo Leite aí, que fez uma belíssima prefeitura em Pelotas, fez a sucessora, que é a prefeita Paulo, que vai muito bem, já esteve conosco aqui no programa. Obviamente tem os seus projetos para o Rio Grande do Sul. E obviamente acompanhando o trabalho que está fazendo o governador Sartori. Mas eu não vou começar botando o bode na sala aqui, porque o objetivo não é esse. Mas obviamente o senhor é a favor às privatizações. Sim, tem uma posição muito clara sobre elas, Paulo Sérgio. Acho que a gente tem que compreender patrimônio público num aspecto muito mais amplo do que apenas as empresas estatais, e os seus ativos. A gente tem que compreender que patrimônio, o cidadão que nos acompanha aqui sabe bem do que eu estou falando. Patrimônio é a saúde dos seus filhos, patrimônio é a educação deles, patrimônio é ter nome limpo na praça, é não estar devendo nada para ninguém. As pessoas sabem do que eu estou falando. Quando elas estão com as suas contas em dia, elas sabem, a sua honra é um patrimônio. E o Estado do Rio Grande do Sul tem um patrimônio que deve ir muito além das empresas estatais. O patrimônio é a saúde, é a educação, é não ter um nome sujo na praça. O Rio Grande do Sul hoje tem um nome sujo na praça porque não paga as contas. O Rio Grande do Sul não oferece saúde de qualidade. O Rio Grande do Sul tem uma educação que está perdendo posições no ranking nacional, uma segurança que está afastando gente daqui. Quem pode ir embora do Estado procura oportunidades em outros lugares. Então, o patrimônio que essas empresas representam, ele é menor. O que não significa que a carga seja toda imputada a José Ivo Sartori, a sua administração. Não, isso é... Não estou discutindo isso aqui o governador. Claro. Isso aí é uma coisa que vem há anos. O Rio Grande do Sul vem sendo depauperado. É chamar a atenção o seguinte, as empresas estatais, elas, por definição, pela condição da burocracia que se impõe à máquina pública e que se impõe também para as empresas estatais, que precisam respeitar muito da legislação, de licitações, de concursos, ela tende à ineficiência. A gente ouve muitos argumentos de que mas se for bem gerenciada, ela dá lucro à empresa. Sim, é verdade. Se for bem gerenciada, ela vai dar lucro, ela vai dar resposta. O problema é que é praticamente impossível ser bem gerenciada quando há troca a cada 4 anos do seu diretor, não tem uma política continuada de investimentos e uma legislação que amarra a capacidade de inovação dessas empresas, porque elas não conseguem se atualizar segundo a tecnologia vigente, inclusive, e mudando constantemente de prioridades, de diretriz ideológica, de comando. Então é muito difícil ela sustentar a sua capacidade de investimento e, consequentemente, quem paga o preço é a população, que deixa de ter energia elétrica prestada com condições, por exemplo. Então eu sou a favor da privatização. A favor da privatização. Mas claro que agora, ela tem alguns poréns. A questão do plebiscito, que eu ouvi que o senhor é a favor do plebiscito também, mas não agora. Por que não agora? Porque nós temos, em primeiro lugar... Não tinha que ser para ontem? Sim, exatamente, tinha que ser, até porque a lei determina 5 meses anteriores. A Assembleia não deixou, como é que faz o governo? Já tinha que ter sido votado lá atrás. O governo não mobilizou, em primeiro lugar, a sua base para uma votação no momento em que deveria ter sido feita a votação, antes desses 5 meses. Eu não vou ficar discutindo sobre os erros, eu quero falar sobre a oportunidade do plebiscito. A sua posição, isso que é importante. Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, o Brasil não tem cultura de plebiscitos. Nós tivemos... um referendo recentemente sobre desarmamento, um plebiscito lá em 92 ou 93 sobre forma de governo, e sempre fora de eleições. Não temos nenhum plebiscito feito junto com a eleição ordinária no Brasil. Então isso é uma novidade que acaba gerando complicações nesse momento tumultuado politicamente. Ponto 2. Esse tema não está sendo discutido com a população. A gente acha que aqui, a gente discutindo nessa mesa aqui, está resolvido com a população. Eu aposto que tem muita gente aí que não sabe o que é a CRM, que é a Companhia Rio Grandense de Mineração. Porque as pessoas estão
cuidando da sua vida, do seu dia a dia, de ganhar o seu sustento. Elas não estão acompanhando os debates políticos sobre privatização dessas empresas e vão ser chamadas a tomar essa decisão junto com outras 6 decisões: presidente, governador, senador 1, senador 2, deputado estadual, deputado federal e mais 3 empresas que tem que ser. Esperar até o ano que vem, será que vai ter luz em Porto Alegre? E se ganhar ou não na privatização? Ah, bom, mas aí a população vai ter a oportunidade para discutir esse ano ainda esse assunto, porque eu acho que discutir junto à eleição, vai ter o debate junto, mas é que eu vejo que é uma urgência do assunto da CE. A CE está com apropriação indébita. Não está repassando o dinheiro do ICMS para o Estado, mas tem outras questões que precisam ser resolvidas junto, porque senão a população toma uma decisão sobre o assunto. Em primeiro lugar, para onde vão os recursos? Eu não aceito, eu sou a favor de privatização, mas privatização para mim tem que ser troca de ativos. Eu vendo um patrimônio para isso significar outro tipo de patrimônio para a população, para canalizar esses recursos para investimentos que vão fazer diferença na vida das pessoas. Se for para vender, como o atual governo está vendendo ações do Banrisul para colocar no custeio da máquina, eu sou contra. Para pagar isso salário, eu não aceito. Isso eu não aceito. Para pagar salário? A gente tem que fazer a receita... Não, se for para pagar salário. Sim, porque a gente tem que fazer a receita, as despesas têm que caber na capacidade de receita do Estado. Mas no fim... Isso é queimar, é vender os móveis da casa para pagar o almoço. Amanhã eu tenho que almoçar de novo. Como é que eu faço? Então você foi contra a privatização do Antônio Brito. Aquele tipo de privatização. As privatizações têm que significar troca de ativos. É isso que eu estou dizendo. Então foi o que não aconteceu com o Brito. Tem que significar investimento que gere riquezas para o Mas Estado. também num caso de que não tem como cobrir um prejuízo como o da CE e de outras, não tem como continuar bancando uma situação dessa também. E outra situação que nós vamos ter, que é uma preocupação grande, que no final do ano nós temos o fim dessa autorização que teve para o aumento do ICMS. E o ano que vem nós vamos perder 2,5 bilhões de receita com esse aumento do ICMS. Esse então, eu queria dar uma contribuição. Como empresário do Estado, investindo no Estado do Rio Grande do Sul há 35 anos, eu queria dar uma contribuição. Acho que a discussão está muito boa, mas na realidade a gente vive de riqueza. A gente vive de fazer riqueza. E para fazer riqueza tem que haver o ambiente propício no Estado para o investimento, para o empresário vir. O governo não faz riqueza. O ativo que ele fala é muito importante. O ativo da saúde, o ativo da segurança. O governo não faz riqueza. Então, obviamente, empresas são instrumentos de fazer riqueza. E as empresas do Estado, por mais bem geridas ou bem administradas que sejam, elas não sabem fazer riqueza, porque elas entram num processo, às vezes, até por questões políticas. Nem a função você tem hoje, se você vê certas diretorias de certas empresas estatais, você vê que tem pessoas lá que não estão qualificadas para estar lá. No fim, elas ficaram por um acerto partidário, desculpe o empresário falando, por um acerto partidário, você dá um cargo para alguém que não entende isso nada. Acontece, por isso eu sou a favor da privatização. Exato. Mas a gente não está discutindo aqui ser a favor ou contra a privatização, está resolvido, me parece, aqui nessa mesa. Temos uma unanimidade. Nós estamos falando sobre a oportunidade de votar isso. Há 25 anos atrás, o Brasil fez um plebiscito para decidir forma de governo. Entre parlamentarismo, presidencialismo, ainda tínhamos a opção da monarquia. Que venceu no Rio Grande do Sul, parece. Tirou o segundo. Venceu o parlamentarismo. Ela tirou o segundo lugar, ela fez placê. Fez o placê. Agora, a questão objetiva é, o meu partido é parlamentarista. Nós não discutimos mais parlamentarismo no Brasil, porque isso já foi resolvido naquele plebiscito. Agora imaginem se nesta... Eu sou parlamentarista. Sim, eu também sou parlamentarista. Eu insisto que é a melhor forma. Mas foi decidido naquele plebiscito. Se nós fizermos a inconsequência de ter um plebiscito sobre privatização sem permitir à população que discuta tudo que nós estamos discutindo aqui, porque teremos um ambiente tumultuado por 6 outras escolhas, um governo altamente impopular, que é o governo atual do governador Sartori. Eu não estou discutindo se ele é bom, se ele é mau, se ele qual é a boa intenção do governador, mas é um fato. As pesquisas apontam alta impopularidade desse governo. Essa alta impopularidade do governo vai contaminar a percepção da população sobre privatizações, porque quem está chamando
fazendo o plebiscito a este governo, e o não à privatização poderá prosperar, porque será um não ao atual governo também, dando rejeição ao atual governo. E depois que nós tivermos um plebiscito que tomar a decisão errada agora sobre privatização, nós vamos ficar 25, 30, 40 anos sem poder retomar esse assunto. Na Inglaterra, o primeiro-ministro David Cameron chamou, para poder ganhar uma eleição, prometeu chamar um plebiscito para a saída da União Europeia, convicto de que ganharia. Porque normalmente, desculpe... E perdeu. E lá ele pôde renunciar ao mandato. Aqui a gente faz o quê? Torta aí na sua oposição. Normalmente, quando acontece um plebiscito como esse, a vanguarda do atraso ela é muito mais operante. Sim, isso. Ela é muito... Aqui no Eles estão há 30 anos o medo seria, se eu entendi bem, o medo seria de haver o plebiscito e ganhar a não privatização. Esse seria o teu medo. Não, olha o Pontal, o que aconteceu. Não precisava o prefeito Fogaça chamou um plebiscito, estava aprovado pela Câmara, que era transformar o projeto que estava aprovado também pela Câmara e sancionado pelo prefeito Tarso Genro, que era fazer do Pontal prédios comerciais. Aí foi para o híbrido, comercial e residencial. E aí eles chamam o plebiscito sabendo que ia perder. Menos de 2% compareceram e a vanguarda do atraso, os ideólogos irracionais ganharam e nós perdemos. Porto Alegre perdeu, a sociedade perdeu. Eu quero deixar claro que esse é um risco. Quando se bota numa lei fazer plebiscito, como a Assembleia equivocadamente botou, que é um absurdo fazer um plebiscito. Está fugindo da sua responsabilidade de tomar decisão, nesse caso. Fugiu da Mas responsabilidade. o que eu quero sustentar aqui, Paulo Sérgio, é o seguinte: eu não sou contra o plebiscito simplesmente porque ele pode dar uma posição que é contrária à que eu tenho. Eu estou contra porque a posição que for adotada, que eu acho que pode ser contrária à que eu tenho, não será uma posição convicta e consciente da população, na medida em que outras... O plebiscito por medo de que o não ganhe. Não, é exatamente isso. Ele está afirmando exatamente isso que eu estou dizendo. Não. Qualquer resultado que saia dele poderá ser contestado porque será, e acho que pode ser contrário ao que eu defendo, porque são 6 outras eleições. Eu tenho medo que dê não. Sim. Eu tenho medo. Imagina aqui o seguinte, nós temos 6 cadeiras em disputa. 6 cadeiras em disputa. Se é aprovado o plebiscito, a legislação determina, vai se formar uma frente pró a privatização, uma frente contra a privatização em cada uma das empresas, são 3. Quem é que geralmente toca a frente pró e geralmente frente contra? Né? Partidos políticos que vão estar ocupados com as suas próprias campanhas. Então, como superar 30 quem vai ser anos... contra, a gente sabe quem. E como superar 30 anos, sei lá quantos anos, décadas de campanha contra as privatizações? Privatização é uma palavra praticamente proibida diante de uma campanha intensa que foi feita durante décadas. Como é que a gente acredita que neste plebiscito agora vai haver o suficiente esclarecimento da população para que ela tome uma decisão consciente? Eu asseguro aqui, mas uma nunca inconsequência. Nunca vai conseguir. Se nunca vai conseguir, muito menos num processo eleitoral. Os ingleses dizem, se tu queres resolver uma questão, convoca uma comissão, um comitê, qualquer coisa que reúna um grupo. Nós temos uma crise. História. Reuniu pessoas Nós temos uma crise política. Reuniu pessoas para construir um cavalo. Ouviu a opinião de todos, saiu dali um camelo. Nós temos veja bem, eu sou obrigado a colocar aqui o seguinte, ó, quer dizer, quando a gente fala assim, criação de riqueza, esses processos políticos, essas emperrações políticas que levam, inclusive, e não é só na parte eleitoral. Nós estávamos aqui comentando os processos na justiça também. Estávamos comentando o caso de levar 20 anos para julgar alguém, que depois toma 20 anos de cadeia, né? Na área política, os processos de atraso, de julgamento de crimes. Todo o setor público brasileiro, público que eu digo aqui não é nem a empresa pública, mas a nossa estrutura, o nosso sistema decisório, que justamente, inclusive, influencia na disputa pelo poder, ele não é um sistema que se preocupe realmente com a criação da riqueza, que no fim do dia paga todos, entende? E esse é o grande problema que nós enfrentamos no Brasil, as emperrações. Às vezes, taticamente, numa disputa eleitoral, é interessante eu ser até contra uma coisa que eu estou convicto que é boa, porque taticamente aquilo não favorece uma eleição, né? Ô, Filizola, pelo amor de Deus, aí. Como assim?
Não, mas isso existe em política. Veja bem, eu sabia que uma das coisas que me falaram lá no Jockey Club, que eu não sou uma pessoa política, que eu sou um empresário, que eu sou muito pragmático, que eu quero resultados em curto prazo, que eu passo um trem por cima de alguém ou não. Eu acho até que é verdade, que eu não sou realmente, né? Mas isso não quer dizer que eu desvalorize a política. Eu acho a política a coisa mais importante. Então vamos ao minuto do Sesc aqui no Papa Debates. Minuto Sesc. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Na última quarta-feira de maio acontece o Dia do Desafio Sesc, que incentiva as pessoas a saírem do sedentarismo realizando 15 minutos consecutivos de alguma atividade física. Só assim, Ricardo Alfonsin irá para a atividade física, despertando as pessoas para uma vida mais ativa, prazerosa e saudável. Enquanto a data não chega, vamos ajudar sim. Até o dia 30 de maio será possível doar tênis e chuteiras para as crianças e adolescentes em qualquer uma das unidades do Sesc do nosso estado. Para saber mais sobre o dia que nós estamos referindo, acesse o sesc-rs.com.br/Dia do Desafio e participe do Dia do Desafio Sesc. Você se mexe e o mundo mexe junto. Uma realização do Sistema Fê-Comércio do Rio Grande do Sul, do Sesc do nosso estado. O Cremers voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas. Agora o Cremers está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só a ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. Cremers, ações efetivas pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie as melhores marcas, os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener chileno, os vinhos tradicionais de Portugal, do nosso Alentejo, os vinhos inconfundíveis da França, especialmente champanhes francesas, a melhor expressão da nossa Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo inteiro. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto, por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. O senhor foi prefeito de Pelotas, com o sucesso que foi referendado pela população. Eu outro dia fui a Gramado, almocei lá com o Guilherme Paulos, foi dono da CVC, da Jet Brasil, e também hoje é dono dos maiores grupos hoteleiros do país, JGP. E lá estava o Pedro Bertolucci. Que foi companheiro arenista antigo do Ricardo Alfonsin, e ele me dizia o seguinte: um prefeito tem que ter 4 pilares na sua gestão. Quais são os 4 pilares? Pincel, tinta, asfalto e vassoura. Mas governador certo. Não pode ser só isso. Mas é isso que eu queria perguntar a ele. O quê? Não, e na realidade o relacionamento com a sociedade começa por aí. Ele tem toda a razão. E eu peguei isso até como dogma para um prefeito. Para o governador, quais são os pilares? Não, e eu posso complementar uma pergunta: o que fará de diferente do atual governador? Eu identifico o seguinte... Ele é pré-candidato, não se pode falar nem candidato ainda, porque é depois da convenção. Mas eu identifico também 4 pilares que estão muito vinculados ao que o Felizola está falando aqui, sobre que a geração de riqueza é na iniciativa privada. Perfeito. E o Rio Grande do Sul, ele tem um grande problema, que é uma alteração do perfil demográfico da sua população em velocidade mais avançada e rápida do que o restante do Brasil. Avisando que Eduardo Leite é pré-candidato ao governo do estado, a produção do programa que está atenta aqui, bem atenta, perceptível, é pré-candidato, já que escreveram aí pré-candidato, pelo PSDB. Então vamos
atentamente a produção que está ali em conversações para acertar isso. Desculpe. Sem problema. Interromper, doutor Eduardo Leite. A gente tem uma mudança de perfil demográfico no Rio Grande do Sul, que é nasce menos gente aqui e a taxa de longevidade é maior. Então, isso nos tira o bônus demográfico, né, de menos força de trabalho, o que prenuncia para o nosso Estado dificuldades. Afinal, vamos falar a verdade, a velhice custa caro, no final das contas, é isso. Em termos de previdência e em termos de saúde. E um amigo meu dizia ainda muito isso: a gente não pode envelhecer antes de ficarmos ricos, a gente precisa enriquecer o nosso Estado para sustentar um novo perfil demográfico que vai nos impor custos. É evidente que a gente tem que ter essa clareza. Como é que a gente pode e deve enriquecer o Estado? Eu acho que, aliás, respondendo aqui o que o Alfonso falou, o grande problema do atual governo é que ele se encurralou na pauta fiscal e deixou de liderar um projeto de desenvolvimento para o Estado. Em 4 pilares que eu vou lhe dizer que são fundamentais para a retomada de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, para nós podermos voltar a ser enxergados nacionalmente como um Estado de hostil ao investidor, que somos hoje, para um Estado acolhedor ao investidor. Burocracia, né? O Estado do Rio Grande do Sul é conhecido nacionalmente como um Estado mais difícil para se empreender. Aqui se demora mais para conseguir licenças, se tem mais conflitos e confrontos. Não é só culpa do Poder Executivo, é importante dizer isso, não é só nas licenças de responsabilidade do Poder Executivo, é também na relação com outros órgãos de controle, né? A própria fiscalização em trabalho, embargos de obras, tudo isso dificulta a vida do empreendedor aqui. O outro pilar é investimento em infraestrutura. O Estado do Rio Grande do Sul tem pelo menos 60 municípios sem acesso asfáltico, rodovias que deveriam ser duplicadas e que não são, um custo de logística que se impõe a quem produz maior do que outros estados da nação. E por isso a gente precisa ter investimento em infraestrutura, não apenas no meio rodoviário, mas também hidroviário, em qualificação dos portos e hidrovias, a aviação regional a partir de aeroportos, tudo em parceria com a iniciativa privada, porque o Estado não tem capacidade financeira de promover esses investimentos em infraestrutura. E aí a iniciativa privada tem que ser chamada através de planos de concessão bem regulados e orientados. Um grande problema que se teve no passado é que taxa de retorno observada em contratos de concessão no passado chegavam a 21% do contrato, e hoje nós trabalhamos com uma lógica de 8% de taxa de retorno para que as tarifas de pedágio sejam em valor razoável, aceitável. Mas é importante que a população saiba, não adianta não pagar o pedágio e pagar o preço de não ter a estrada. É um custo muito maior que se impõe para a sociedade. Aí o Estado tem que regular, orientar, estabelecer as regras para que esse investimento aconteça sem cobrar-se do cidadão um preço proibitivo, inclusive para o próprio desenvolvimento. Então, é o segundo pilar, infraestrutura. Terceiro pilar, carga tributária. A gente precisa trabalhar na lógica de redução dessa carga tributária, que hoje no Rio Grande do Sul é maior, especialmente onerando aí combustíveis, energia elétrica. A ponto de baixar o ICM? Não é possível baixar o CMS imediatamente. Quer ver uma coisa? Pelo PGQP, a gente discutiu no início do governo Sartori, fomos chamados para o setor empresarial sobre o aumento do ICMS que houve, né? E nós nos dizíamos assim, no fim do dia, você vai aumentar e com a diminuição da atividade, aquilo que você fala, de que o Rio Grande do Sul hoje é dureza para quem quer empreender, você acaba perdendo, porque você não cria novidade, você não cria novas empresas. Eu falo muito do Trump nos Estados Unidos, que, né, um empresário que ele estava citando o livro de como é que ele ganhou a eleição. O Trump, para mim, simplesmente foi e é um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, só por um motivo: ele baixou os impostos. E baixar impostos significa realmente atrair investimento, criar mais quantidade de empresas nascentes. E eu vejo que a falta, às vezes, de experiência... Não, eu vejo a falta de experiência, às vezes, do político... imposto é melhor. Não, se você baixar imposto, você aumenta a arrecadação. Isso ninguém acredita. Mas eu posso dizer o seguinte, é que nem o industrial. Eu baixo o preço do meu produto, eu vendo mais. E eu, no fim do dia, a receita final, ela começa a crescer, porque eu penetro mais no mercado. E o Brasil tem essa insistência, quer dizer, o cálculo às vezes é feito de forma burocrática. Não, mas eu preciso de mais receita, então aumenta o imposto de empresa. Nós já estamos dando o parafuso, o parafuso não funciona mais. Claro. Eu concordo contigo, estou falando nessa mesma linha. Exato. A gente tem que retomar condições de competitividade no Estado. Agora, na tua empresa, tu tem que reduzir o teu preço
e reduzindo o teu custo. Vai reduzindo o teu custo para poder diminuir o teu preço também. Então a gente precisa reduzir o custo do Estado. Hoje, com um déficit previdenciário de 10 bilhões de reais que o Rio Grande do Sul tem, entre outros custos que são em função de um Estado ineficiente, eu preciso trabalhar na redução desses custos para poder reduzir a carga tributária. Você falou na impopularidade do governo Sartori. Dificilmente o próximo governador não vai continuar sendo impopular. Isso é uma coisa. E é uma opinião. Segundo, quanto Não estou dizendo que a popularidade tem que ser perseguida a qualquer custo. Claro. Não estou defendendo isso. Mas é verdade que esse governo não foi sempre impopular como ele foi agora. Todo governo começa com a popularidade da expectativa. E um dos grandes problemas foi desperdiçou este governo o primeiro ano de governo para fazer as mudanças que só vieram a ser apresentadas no final do segundo ano de mandato. As primeiras medidas sobre privatizações foram apresentadas pelo atual governo no final do segundo ano de mandato. E aí o governo já está com problemas de popularidade que afetam as suas condições de governabilidade no parlamento e, consequentemente, as medidas não vão adiante. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, meu amigo Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Falta um pilar, né? A sua casa está flexionada. Eu estou centrado aqui na questão da retomada de competitividade do Estado, né? Que acho que é isso. O governador, o governante tem que ser o grande articulador das políticas que viabilizam, né, para que a sua sociedade expresse o seu talento, o seu dinamismo. E o povo gaúcho tem um talento tremendo. É isso que me deixa assim indignado, é porque a nossa sociedade a gente não precisa ensinar as pessoas a fazer as coisas. As pessoas sabem. O povo gaúcho, a grande prova disso é que por onde os gaúchos desbravaram esse Brasil afora, empreenderam, né, geraram riquezas, onde tem espaço o gaúcho empreende. Quem fez o Rio Grande do Sul grande não foi o Estado, foi o povo, né? O seu povo é que fez esse Estado grande. Então, por isso que o governante tem que trabalhar nessa lógica, com infraestrutura, a partir de iniciativa privada, reduzindo burocracia, e tem tecnologia, novos arranjos legais que podem abrir espaço para a burocracia ser reduzida, a carga tributária, e aí tem que se trabalhar numa lógica de redução de ICM, talvez não imediata, porque a gente precisa preparar para essa redução, e aí vem a questão das privatizações, do tamanho do Estado, a questão previdenciária que tem que ser vista para poder reduzir o gasto e, com isso, reduzir o tamanho do que a gente abocanha lá em impostos. E o quarto pilar, educação, é o que gera, porque, como eu falei, a gente tem um perfil demográfico se alterando e a gente precisa formar a nossa mão de obra naquilo que o mercado vai exigir dele. Alguns especialistas dizem que a juventude que a gente forma hoje nas nossas escolas estão sendo formada para empregos que ainda nem existem, né? Porque há uma revolução tecnológica e nós estamos vivendo um período de revolução tecnológica. Muitos empregos são extintos e tantos outros empregos e oportunidades são abertos, mas a gente nem sabe quais empregos ainda existirão para eles. Mas uma coisa eu sei bem que vai ser demandado deles nos empregos no futuro: capacidade de raciocínio lógico, né? Saber fazer contas, lidar com programação, com sistemas informatizados, demanda capacidade de raciocínio lógico, que quem dá é a matemática, por exemplo. Então a gente tem que voltar à formação de toda a nossa juventude para aquilo que vai dar a eles capacidade de empregabilidade e que vai gerar no nosso povo, na nossa sociedade, a atratividade para que as empresas queiram estar aqui, porque aqui terá infraestrutura, facilidade para investir,
com burocracia razoável, carga tributária dentro do patamar aceitável e mão de obra com talento para empreender e para trabalhar nas suas empresas. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, dissesse que o nosso povo realmente, quando se sai daqui, mas como é que o Rio Grande do Sul pode estar nesse estágio que se encontra com tudo que vocês têm lá, no comparativo com outros estados e tal, no aspecto da população? Nós temos todo esse parque, o metal mecânico, né? Indústria forte, tecnologia. Nós temos a questão lá da área da parte de móveis na zona de Bento Gonçalves, que tem toda aquela região. Nós temos a questão do vinho, nós somos o terceiro produtor de grãos do país, com menos de 3% do território nacional, né? É uma coisa impressionante. Nós estamos justamente por má gestão dos governos. E nós estamos numa situação de tanta emergência que o tempo não nos permite mais. O governo tem que ter uma situação de reação em relação a tudo isso, que nos tire uma rapidez muito grande desse problema que nós vivemos, que é de ficar apagando incêndio e não se conseguir desenvolver nada. Mas e uma outra questão que eu coloco também, pelo aspecto regional do doutor Eduardo, que vem da Zona Sul. A Zona Sul só elegeu um governador depois da República. Que tu que é metido a saber tudo não sabe quem é, garanto. Depois da República? É. Carlos Barbosa Gonçalves. Que era de Pelotas. Que era nascido em Pelotas e fez Jaguarão a vida dele toda. E foi um grande governador. Confesso a minha ignorância. Depois do Borges, entre os dois governos do Borges, ele foi governador do estado. E foi um grande governador. Quer dizer, foi do Cachoeirense para um pelotense. O Cachoeirense. O Borges aquele toda a região, porque o que nós temos lá? Nós temos um depois teve governadores o Sérgio Soares de Dom Pedrito. Acreditamos no Eduardo Leite, pois na vizinha cidade que ele administrou, o senhor falaram muito bem dele. Muito obrigado. Nós temos lá uns 800 mil eleitores na região ali entre Rio Grande, Pelotas. A região sul tem perto de 1 milhão de 1 milhão de eleitores. 700 não, de eleitores, 700 mil eleitores. Tem um deputado federal? Não tem nenhum deputado. Nenhum deputado federal. Um estadual? Não, hoje nós temos 2, 3, não temos mais, temos 4. Na região, temos pelo menos a deputada Miriam e o deputado Catarina de Pelotas, o deputado Pedro Pereira. Fábio Branco. O deputado Fábio Branco e o deputado Adilson Troca. Então são 5. Pelo menos ali. 700 mil eleitores. E o deputado Zé Nunes também, que foi prefeito de São Lourenço. Na região sul não tem um deputado federal. Então tem que quebrar também esse tabu, né? Porque um governador, tivemos um vice, que foi o Adolfo Fetter, eu acho. O Edmar Fetter. O Edmar, que foi o vice-governador nomeado com o Amaral, eu acho, não me lembro quem era. Ele foi vice do Amaral. Do Amaral. Paulo Sérgio, qual a opinião do Eduardo Leite sobre o João Amoedo, candidato a presidente da República, Aline de Goiânia, tá perguntando? O João Amoedo é candidato do Novo, né? Eu sou do PSDB. Sim, eu respeito a disposição do Novo de apresentar essa candidatura, evidentemente, me parece ser um empresário com sucesso. A questão objetiva é que o Brasil é um país quase que ingovernável dado o nosso sistema político, né? Como eu falei, 28 partidos com representação no Congresso Nacional, não é mole lidar com essa situação desse sistema que precisa ser alterado. Sou altamente crítico desse sistema político eleitoral, inclusive favorável a uma reforma política que tenha voto distrital, entre outras mudanças aí importantes. Mas o sistema que nós temos e no qual o próximo presidente vai governar é este. E aí um ponto, eu acho que o governante, isso serve, conforme vai subindo, né, do prefeito ao governador ao presidente, mais capacidade política ainda tem que ter para lidar com esse parlamento. A governabilidade do Brasil depende diretamente do talento e da capacidade política de quem governa. Ele é o ponto que une a gestão à política. Então esse papo de que sou gestor, não sou político, não serve, porque a gestão tem que ter visão técnica de gestão para fazer o governo funcionar, mas tem que ter talento e capacidade política para lidar com o parlamento, porque são dois mundos. Eu tenho a política representada no parlamento e a gestão, que é o próprio governo. E o governante está aqui fazendo a união entre as duas coisas. Tem que ter técnica e gestão para ter resultado, mas tem que ter habilidade política para construir maioria e viabilizar os projetos, porque o grande fórum de decisão é o parlamento. Carlos de Esteves está dizendo, como é que o senhor se vê na situação de ser candidato de um partido que tem Aécio Neves e Serra envolvidos em corrupção? São verdadeiros vendilhões?
Bom, os partidos... Esteio, tá, acho que o mais importante é ver como cada partido age em relação a denúncias de corrupção. Eu defendo que a lei é para todos. Assim como não exigia a prisão do Lula antes dele ter direito à defesa e ser condenado nas 2 instâncias e tudo mais, você não vai ter visto nenhuma manifestação minha dizendo que o Lula fosse para a cadeia antes que ele tivesse direito à defesa e que fosse condenado. Uma vez condenado, vai para a cadeia. No meu partido, a mesma coisa. Que se defendam, quem defende são eles, não o partido que está defendendo. Você não vê do PSDB a gente sair às ruas defendendo que estão sendo perseguidos. Se houve ato de corrupção por algum companheiro de partido, que se faça apuração, que eles se defendam, que se condenados cumpram a pena, como agora foi o ex-governador de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo, foi decretada a sua prisão, ele teve o amplo direito à defesa, foi condenado, será preso, vale para todos, para quem é do meu partido, para quem não é. Eduardo Azeredo deu 20 em 20, né? É 20 mais 20 mais 20. 20 vai levar 20 cadeia. Demora na justiça. O Brito vendeu boa parte da CE, vendeu a parte boa e ficou com a parte podre. O senhor a favor desse tipo de negócio do governo? Olha lá o Labrissa pergunta. Não, é como eu estou dizendo, a gente tem que fazer a análise a troca de ativos dentro de uma lógica de eficiência, né? O que importa para a população não é ser dona de uma empresa, é ter serviço. Né, ter a entrega do serviço na ponta. E o governo não se ausenta completamente, ele regula, ele orienta, ele, através das diretrizes, ele estabelece o atendimento do interesse público para que o cidadão seja atendido, porque senão, de fato, não é entregar o ativo para uma empresa que vai apenas investir onde ela tiver melhor receita. A gente tem que garantir que a energia elétrica chegue lá no interior, onde de repente não tem diretamente um interesse comercial. E é claro, essa empresa vai se remunerar cobrando, não existe almoço grátis. O que ela vai ter que levar de energia lá, onde não tem interesse comercial direto, ela vai cobrar do sistema do todo, né, da sociedade toda. Mas aí o governo orienta e regula isso. E acho que isso é importante ser compreendido. O que é público não precisa ser necessariamente estatal. E a boa regulação para conduzir esse processo é fundamental. Temos que desenvolver a cultura do plebiscito e do referendo, modo de trazer o povo para as decisões. Hoje o povo só paga contas das gestões incompetentes. O parlamentarismo lá atrás foi rejeitado. Seria um avanço nesta direção nos dias de hoje. Jorge Lisboa, Goelza, lá de Erechim. Eu concordo com ele, desculpa me meter fazer, estou fazendo um comentário aqui agora. Não, mas é para fazer, ele está falando com vocês. Né? Eu concordo com o Jorge, é isso, né, que tinha falado? Jorge Lisboa, Goelza. Eu concordo com ele, exatamente isso, a cultura do plebiscito precisa ser fomentada. Precisa ser fomentada. Eu não posso partir para decisões cruciais e críticas como essa sem criar uma cultura de decisões. Senão é uma inconsequência. Cultura é justamente um hábito que vai se renovando e a gente vai aprendendo com ele. Eu jogar para uma decisão em plebiscito, em ano eleitoral, diante de 6 outros cargos sem ser decididos, uma decisão crítica como essa que sela o nosso destino e com a qual nós vamos ter que lidar com as consequências por décadas, sem ter esta cultura, na minha visão, é irresponsável. Está dizendo aqui o Luiz Henrique da Cruz Cabreira, que o senhor esculhambou com o governador Sartori. Não esculhambou, não. Ninguém teve sentimento. Eu até posso dar uma opinião aqui, do lado empresarial. Eu vejo no Rio Grande do Sul uma eleição muito interessante, muita capacidade. Claro que eu acho que é um momento ímpar até para o Rio Grande, porque tem candidatos hoje, inclusive o próprio governador Sartori, que eu acredito que vai ser candidato, de um debate importante, né? Dessa exposição de ideias entre vocês, quando forem aparecer para o debate, e o debate é uma coisa importante, né? Em toda e qualquer eleição, inclusive a do Jockey Club. Então, eu tô aqui, eu acho fantástico a gente discutir esse assunto. Eu vejo que nós estamos num momento ímpar, inclusive com iniciativas, né? Com a juventude aparecendo e no Brasil também, né? Essa multiplicidade de partidos, eu acredito que nós vamos reformar a política e nós vamos ir para o caminho certo. Agora, o momento é um momento de muita dúvida, de muita questionamento do político. Eu acho que o problema do Filizola lá no Jockey é que ele nunca experimentou o pastel do bar, é por isso que ele não é popular. A melhor coisa parece da minha gestão que eu não sabia, que o pastel do bar do Jockey Club era... Eu acho que é por isso que ele não está convivendo com o eleitorado dele. Tem que explicar. Paulo Sérgio Bancada, temos um ano para mudar tudo que está acontecendo no Brasil.
Temos que colocar fora os políticos ladrões. Não foi o povo que saqueou a Petrobras. No entanto, eles cobram do povo esta conta. Puta, uma empresa que é monopólio e cobra o preço que quer e tu não tem alternativa de buscar o combustível em outro lugar, é um absurdo. É lamentável que esteja correndo no Brasil. Mas Infelizmente, foi o senhor Pedro Parente que conseguiu indexar. Nós passamos Na hora de pagar, ele é nosso. Passamos a vida inteira lutando para acabar com indexações e com âncora, inclusive a cambial, se estabelecer um indexador para o combustível no Brasil. Imagina se todos os preços fossem indexados no Brasil, que seria de nós, pobres mortais. A economia, volto a dizer, eu acho que o problema, o país precisa resolver a sua economia. Né? Aí vem a geração da riqueza. Se você gera riqueza, você resolve os problemas. O mercado, quem investe, né, não é o mercado. Quando a gente fala o mercado, parece uma entidade, assim, né? Não, as pessoas que investem, as que empreendem, gostam de certeza, né? Você vai investir, vai ser animado a investir na medida que você tiver, se não certeza, maior segurança. Bom ambiente de negócios. Maior segurança no retorno, né? E é, infelizmente, tudo que o Brasil não oferece, porque aqui as regras do jogo mudam, daqui a pouco entra essa criatividade, a contabilidade criativa, né? Pedaladas fiscais, nova matriz econômica, apostando no gasto público. O Eduardo Cloir está perguntando se o senhor é favorável à manutenção do caixa. Cloir, Eduardo Cloir. Se o senhor é favorável, o outro está preso, acho que não tem nem acesso. Agora deram um castigo nele, 10 dias de solitária, ele andou aprontando lá, não visse? Não vi essa. O senhor é favorável à continuidade do Caixa Único no governo? Não, também é algo que tem que ser rompido, né? O Caixa Único, ele gera muitos problemas, mas essas questões objetivamente de gestão fiscal e financeira precisam passar por um momento de transição. Tudo que a gente fala aqui, quando eu falo 75% da arrecadação comprometida com corporativismo e funcionalismo público. Aí precisa vantagens e mais vantagens. Cada vez aumenta mais. É o Mauro de Farroupilha. Você tem que estancar isso, né? O grande problema do Estado, a gente vem acompanhando de fora e tentando auxiliar o governo, é que nós temos uma carga hoje na parte das aposentadorias do Estado, que ela inviabiliza. Por exemplo, pega a Secretaria de Educação, metade do gasto da Secretaria de Educação é com professores aposentados, que têm todo o direito de estar aposentados, deveriam até estar usufruindo da aposentadoria, só que todo o fenômeno que está acontecendo, que você descreveu, né? Nós estamos ficando mais velhos, portanto as pessoas vivem mais e a tecnologia faz com que elas vivam mais. Os professores, de uma forma ou de outra, têm uma carga de trabalho para se aposentar menor que o normal. E você está trabalhando com o processo educacional, que você é o seu quarto pilar, entende? E hoje, eu acho que 80% dos alunos desse Estado, das crianças em fase de educação, estão na escola do Estado, não é nem do município. Talvez o município tenha mais uns 20, você divide. E você tem a escola privada. E o duro e a gente já fez esses cálculos, um aluno na rede pública, ele custa... Nós temos aqui colégios particulares que dão referência de preço, escolas particulares caras. Nós temos o Anchieta, o Farroupilha, eu estou citando 2 aqui, mas tem outros muito bons. O aluno per capita do Estado, ele custa mais caro para o Estado que a mensalidade do colégio privado. E existe também uma vinculação entre a qualidade do colégio privado com a qualidade do ensino público. Eu sou do tempo do Júlio de Castilhos, eu estudei no colégio Anchieta, e eu me lembro que o colégio Júlio de Castilhos ensinava melhor que o colégio privado. Era o colégio padrão. Exato. Então, esse tema, ele é o crucial não é nem do governador, é da comunidade, junto com o novo governador. E aqui, debates e mais debates, uma ideia é a seguinte: eu acho que os nossos aposentados, eu volto, todos têm direito, mas nós temos que achar uma forma de criar uma poupança nesse Estado para esperar, para que o governo tenha caixa para girar, para atrair, para baixar impostos, para atrair o investimento. Então, nós vamos ter que nós temos que ter uma liderança no governo que crie uma espécie de pacto na sociedade. Vamos deixar o ponto final? Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas.
Vamos ao doutor Ricardo Afonso, nosso presidente do IAJUR, presidente da Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Nacional. Ele gosta disso, ele gosta. Não, eu tô aqui e fã do pastel do Joaquim. Pô, eu acho que eu tô louco para comer esse pastel. Eu vou comer ele, eu vou sair daqui para passar do Joaquim. O problema dele é falta de popularidade. Seja lá quem for o eleito, não me acabe com o pastel do Joaquim. Não vai acabar. Alfonsinho adora. Seu ponto final, Alfonsinho. Bom, eu também são mais doces, um grande problema que nós temos aqui no estado é que a nossa autoestima se liquidou. O Rio Grande, com todo, nós sempre fomos exagerados normalmente na autoestima, até pelo nosso próprio hino, a sua letra, mas ultimamente nós estamos precisando levantar e que o Rio Grande valorize as suas coisas, que tem muita coisa boa aqui. E dentro desse processo que nós estamos vivendo hoje de lavagem das coisas no Brasil, dessa corrupção, nós temos ainda um patrimônio que pouca gente do nosso estado está na Lava Jato. Nós temos aqui os nossos governos do estado do Rio Grande do Sul, por mais incompetentes que possa se atribuir a eles, pouca coisa se tem nessa área da corrupção, que não ocorre nos estados vizinhos e vai até São Paulo, Minas Gerais e vai subindo. Então, realmente, eu acho que nós temos também esse aspecto, nós entramos num processo que não se tem mais nem orgulho de ser gaúcho da maneira que a coisa está acontecendo. Nós precisamos levantar essa autoestima, porque só se trata e não se fala em novas atividades, em empreendedorismo, não se cria nada de novo nesse estado, e isso também é uma situação que precisa ser, eu entendo, trabalhada com muita força para tirar o gaúcho dessa situação de tristeza que estamos vivendo hoje. Perfeito. Esse é um ponto final, doutor. Olha o que está dizendo aqui a telespectador. Vamos matar os aposentados, mandar para as câmaras de gás e nos certificados para que não sejam casados, para não deixar pensão. Não é esse o problema. O problema é o seguinte, eu fiz na realidade, primeiro é um prazer estar nesse programa aqui e estar na companhia aí do candidato Eduardo, que nos brindou aí com um otimismo, uma vontade de participar do processo eleitoral louvável, né? Eu acho assim, eu discordo um pouquinho. Eu acho que nós não estamos com a autoestima baixa no Rio Grande do Sul. Mal bem o Brasil enfrentou os piores anos, eu acho. Eu posso dizer assim, eu que sou empresário, 2015, 2016 foram os piores anos da economia brasileira disparado, né? E pegou o estado do Rio Grande do Sul realmente com um problema na parte pública, com esse déficit que vai ter que ser negociado por uma liderança para ver como é que a gente faz para sair dessa situação, o Estado em si. Você acha que nós temos uma base boa para sair dela? Temos uma base humana, temos uma base das empresas privadas que mal bem estão se recuperando bem, relativamente bem. Se os impostos baixam, se recupera mais rápido ainda, entende? E aí temos que ter coragem, temos que ter um governador que realmente faça uma composição política. Eu gostei muito da expressão aqui, do equilíbrio entre o gestor e o político, é isso mesmo que se precisa. Em relação ao Jockey Club, eu acho bacana nós poder trazer aqui um debate, porque isso é uma atividade importante no estado do Rio Grande do Sul. O doutor Luiz Fernando Ciro Lima, eu já até cansei 500 vezes que trazendo no programa. Não, mas é uma oportunidade nós irmos debater. O Rio Grande do Sul é um estado onde o agrobusiness está surte efeito, você mesmo mencionou aí a produtividade enorme que temos aqui e esse assunto cavalo de corrida, a indústria do cavalo de corrida, se você analisar nos países, eu acabo de ir a Louisville, onde houve o Derby de Kentucky há 2 semanas atrás como convidado lá, o presidente do Jockey Club. Eu vi 156 mil pessoas acomodadas no hipódromo, na chuva, para ver uma corrida de cavalo. E é o segundo maior evento esportivo considerado nos Estados Unidos. Só o futebol americano deles, o soccer. Não, futebol americano é maior. É o futebol americano. O soccer é o futebol. Exato. Mas eles têm lá o futebol americano. O maior evento é da NFL. Exatamente. É o maior evento. O segundo maior evento é de turf. Da NFL. O segundo maior evento é de turf, é o Derby de Kentucky. Então, assim, nós estamos aqui com uma indústria pronta. Candidato, vou lhe chamar de candidato ainda, mas prefeito, né? E muito importante lá em Pelotas o Jockey Club de Pelotas também, que é um patrimônio da cidade. Doutor Eduardo Leite. Aliás, foi homenageado recentemente pelo Jockey Club por ter sido um prefeito que teve uma boa colaboração lá com a atividade do Jockey. E sou muito grato por isso. Não, enfim, eu indo na esteira do que a gente conversou aqui, né? Essa questão da autoestima, da autoconfiança, até eu diria, do gaúcho.
a gente tem que ter clareza de que não é um salvador da pátria, né? Não é sobre alguém que vai resolver os problemas do Estado sozinho, é justamente sobre resgatar a confiança no próprio povo, né? Na própria capacidade do povo gaúcho de gerar a solução para o Estado. O que a gente precisa é uma diretriz de governo que tenha muito claro que é sobre tirar esse peso imenso das costas do povo gaúcho que o Estado acabou impondo em algum momento histórico. A gente discutia antes aqui isso, de onde que vem historicamente essa definição de que o Estado seria a resposta para tudo. Ele não é. Mas o governante tem que ter muito claro quais são os pontos a serem atacados, né, para aliviar esse peso. Eu já disse aqui alguns dos pilares, para que o Estado se desenvolva, consiga dar espaço para empreender. Um Estado que dê espaço para quem empreende e foque em proteger quem é mais vulnerável. Eu acredito muito nisso. Não é deixar de ser sensível aos problemas sociais que a gente tem, pelo contrário, é olhar com muito carinho para isso, mas focar. Governar é fazer escolhas, e a cada escolha corresponde uma renúncia. O governante tem que saber ter coragem de renunciar a alguns setores para poder fazer a escolha, para que o sim seja verdadeiro na saúde, na segurança e na educação. A gente vai ter que dizer alguns nãos em outras áreas. Obrigado, doutor Eduardo Leite. Valeu. Obrigado pela sua presença aí. Venha mais, né? O programa tem à sua disposição. O programa é democrático, não é popular, senão... popular. Mas é assim. Mas é popular também. Aqui tem voz e tem vez. Doutor Filizola, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos provocar Eduardo, parabéns aí. O nosso amigo Luiz Francisco Lima para que estamos prontos aqui para conversar com ele. Claro. Desculpe, ontem porque eu acabei no centro de Lima como seu candidato. É uma fusão também das coisas, né? Hoje aniversaria a desembargadora Fabiane Breton Baix, o Charles Aznavour está de aniversário hoje, o Pedro Paulo Diniz de aniversário, o ex-governador Nilton Cardoso, a Ana Luísa Cavalcante Carquede, entre outros aí, o Carlos Henrique Lewandowski e a Viviane von Tobel. Um abraço a todos, o Fernando Rosig e a Fernanda Contursi. Muito obrigado a todos, retornaremos amanhã. Obrigado, Alfonsim. Tá aqui, eu não vou esquecer. Olha aqui, ó, lá de Pelotas, olha aí, da Zezé, tá? Posso abrir? Claro. Posso abrir, então vamos abrir aqui. Olha, eu tinha que deixar... Olha aqui, ó. É especialidade, né? Pãozinhos de mel da Indústria de Pelotas. Pão de mel da Zé, lá de Pelotas. Que bom. Maravilha. Olha aqui, ó. Muito obrigado. Não é o pastel do Jorge. Não é o pastel do Jorge, mas é o pão de mel da Zezé. Obrigado, retornaremos amanhã com mais um Povo Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.